Bom dia, boa tarde, boa noite. E bom, estamos aqui hoje gravando um podcast com uma pessoa para lá de especial, Renato Pereira, que está conosco. Entrou num bate-papo aqui, fiquei sabendo, entrou no mesmo ano que eu entrei na Vitória Dias, né? 1994, né, Renato? Isso aí acaba falando um 94, pouquinho da... Fala um pouquinho da nossa história, né? Pois é, rapaz, pois é, 94. Estamos aí nessa Entrei, jornada aí. entrei menino, ainda na época você trabalhava, acho que você trabalhava na qualidade, né? É, é. Bom, mas nós vamos contar esse caso aqui, mas é um prazer estar com o Renato aqui, é um amigo de longa data já, que está conosco nessa jornada. E estamos hoje aqui registrando, né, Renato, essa história que está assim, há bastante tempo, né, para falar um pouquinho da história da nossa empresa, falar um pouquinho do nosso grupo, né, registrar esse legado, né, que é através do legado do Renato, constrói o da Vitória Diesel, hoje da Savana, que constrói do Grupo Águia Branca. E assim que há 76 anos vem sendo feito, né, Renato? Assim, cada um ali no seu dia a dia, cumprindo suas coisas, a gente vai construindo essa história tão bonita aí. Daí hoje estamos com ele aí. Então, Renato, dá um bom dia para o pessoal e boa tarde para a turma aí. Bom dia, pessoal, bom dia. Pois é, É. primeiramente, Marcelo, eu me sinto muito honrado por estar participando desse evento, tá? Eu tenho acompanhado esse tempo todo o projeto aí. Estava esperando, ansioso, não sabia que eu ia ficar nervoso assim, depois que chegasse a minha vez, um pouquinho nervoso, tá? Mas depois a gente vai desenrolando. Eu falo, Renato, com as pessoas que passam por aqui, que se a gente ficar nervoso, dá um freio na barriga, é porque a gente é normal, Aham. né? A gente é normal. As pessoas que vêm aqui, não está muito à vontade, é porque não é muito normal, não. É um pessoal mais diferente, porque a gente não foi preparado, né? A gente não foi desenvolvido, assim, muito estimulado a ter essa participação, a ficar no palco, né? A estar visível, se mostrar para todo mundo, né? A gente sempre foi criado, né? Educado para ser mais contido, né? De uma forma geral. O nosso modelo de educação sempre foi esse, né? Não se aparecer demais, né? Aham. É verdade. É. Bom, mas legal. Renato, hoje você está em Curitiba, né? Hoje eu estou em Curitiba, hoje, em dezembro agora, com a família toda, faz 5 anos que eu estou aqui. Caramba. Uhum. Eu vim um pouco antes, né? Eu tenho 6 anos, uns quase 6 anos que eu estou aqui. Eu vim um pouco antes. Uhum. Vim com a missão de implantar a recapadora aqui, né? Então, vim em meados de 2017 para cá. Uhum. Uhum. E Aí aí no final do fiquei. ano você levou a família. Isso, vim aqui. Foi minha primeira experiência longe da família, assim, sabe? Uhum. Foi uma experiência legal, mas aprendi bastante. Já tinha. Minha experiência com planta tem bastante tempo. Uhum. Eu participei de várias mudanças assim com recapagem, né? No começo a recapadora era lá na Águia Branca, Uhum. né? Ainda não tinha recapadora de comercialização de recapagem. Na comércio, né? A recapadora ficava lá para fazer reforma para os pneus dos ônibus. Somente dos ônibus. Era um produto interno deles, né? Aí eles perceberam que isso dava para fazer um negócio. Aí eles transferem para a gente, a recapadora. Aí a gente continua fazendo o serviço para ele e desenvolve o mercado, né? Exato, exato. Nessa época que a Bandag foi para a Vitória Diesel, eu ainda não trabalhava diretamente com a manutenção de máquinas, né? Uhum. Eu entrei na equipe de manutenção na Vitória Diesel, mas manutenção predial. Uhum. Mas como eu vim do Senai, eu tinha aquela veia, assim, eu sou formado em eletricista no Uhum. Senai. Na época que o Senai você ainda estudava o dia todo lá, né? Aham. De manhã era a Verdade. parte de educação, escola normal, e a parte da tarde você fazia o curso técnico. Você Uhum. ficava 2 anos no Senai. Então, eu Mas saí saía de de lá, lá, saía com uma profissão, né, Renato? saía com uma profissão. Essa era a ideia. Uma Uhum. época que a escola era uma coisa sensacional, assim, que você formava todo mundo, sabe, antes de entrar para a sala de aula, e Uhum. cantava o hino nacional e depois entrava para a sala de aula. Eu sou dessa época.
Então, saí do Senai e estagiei um tempo na Vale do Rio Doce, né? O período lá até eu completar a idade de estágio na Vale. E o meu outro emprego já foi Vitória Diesel. Ah, tá. Então, o seu primeiro emprego foi aonde? O primeiro emprego eu estagiei na Vale do Rio Doce. Fazia Uhum. manutenção, auxiliava, né? Auxiliar de manutenção e locomotiva. Nossa Senhora. Lá em É, cima, em Carapina? lá em Carapina, lá em Carapina. Eu visitei aquele ponto lá algumas vezes, imenso, né? É, muito legal. Imenso. É. Sensacional aquilo. Eu não sei se você lembra, lá tinha um torno para poder reparar as rodas do trem, né? É. Só que reparava no lugar, não arrancava do lugar, né? O trem parava em Aham. cima de uma máquina, vinha por baixo ali. Eu achei aquilo um negócio maluco. Literalmente trocava o pneu com a máquina andando, praticamente, né? Tudo de proporção muito grande, muito diferente do que usualmente a gente vê, Uhum. né? Uhum. Locomotiva é uma máquina bruta, assim. É. 32 cilindros, é uma coisa assim, o motor dela. Isso. 20 cilindros, 32 cilindros, aí locomotiva da GE. Era muito legal aquilo lá. Uhum. Uhum. Mas aí você ficou lá um tempo, aí você já entrou na Vitória Dias para fazer manutenção predial junto com Valdir Selim. Junto com o Valdicelim. Era uma equipe de. Na época era interessante, assim, né? Que a equipe era pequenininha, né? Uhum. Eu digo que eu nunca parei de aprender e nunca parei de mudar no grupo, sabe? A minha primeira missão, logo que eu entrei na Vitória Diesel, foi tirar o letreiro azul da Mercedes-Benz. Nossa, eu lembro disso. Ficava na fachada ali, né? Você lembra disso? Nossa. Né? Eu acho que as letras eram individuais, cada uma. Cada uma, cada Era uma. individual, era aquele monte de quadrinho assim. Nossa, eu lembro disso. É um monte de quadrinho com as lâmpadas dentro dela ali, um Lâmpada suporte fluorescente, né? fluorescente. E a gente montava aquela bancada de andame de fora a fora e começava a fazer a substituição daquilo. Foi o primeiro padrão depois da Mercedes-Benz de letreiro, né? Saiu o azulzão, aí entrou aquele prateado O no cinza, né? Prateado, né? cinza, é. É, muito legal. E aí daí você. Então, aí você estava com o Valdir Selim. Quanto que você vai para manutenção de máquinas lá na Bandag? Como é que foi isso? Então, o Valdicelin foi um grande incentivador meu, sabe, É, Marcelo? é. Um Uhum. grande incentivador, mas ele foi assim, você virava, como ele fala, você virava homem na equipe dele, sabe? E a primeira missão, quando eu entrei com o Valdicelin, foi o seguinte: Renatão, uma das suas tarefas aqui é lavar o nosso banheiro. Ai, Você ai. está chegando novo na equipe, então você vai lavar o banheiro. Eu tinha uma Aham. das missões, era essa. E assim, o Valdicelin valorizava bastante a questão do estudo, sabe? Quem se dedicava a Uhum. estudo, quem se dedicava a aprendizado. E como eu entrei com o curso do Senai, né? Ele falou: Renatão, você está preparado para sair fora dessa equipe aqui com manutenção predial, de fazer essas coisas todas aqui, e você vai mexer com as máquinas da Bandai, que lá é mais tecnológico. Caramba. E você tinha É, quanto tempo de empresa quando ele veio com essa conversa? eu tinha recém-chegado, tava com um ano talvez, porque Uhum. eu comecei na Vitória Diesel, depois terceirizou a manutenção. Uhum. Aí É, entrou uma a empresa que predial, né? chamava. Manutenção Isso, predial. exato. Uhum. Entrou uma empresa Uhum. que chamava Apollo Uhum. Desenvolvimento, Paulo aí Stingel, Paulo Stingel, Marlúcio. Marlúcio, nossa senhora. É. Aí eu saí da Vitória Diesel e fui terceirizado para essa Apollo. E logo depois entrou uma empresa que chamava Fibra. Eu saí Caramba. da Apollo e passei para Fibra. Uhum. E depois implantaram a Bandag, começou, aí eu saí da, da Fibra e já voltei para a Vitória Diesel, mas já começando a fazer esse trabalho de manutenção de máquinas na Bandag. Uhum. Uhum. Ali. É. Para quem não sabe o que a gente está falando, a Bandag, hoje a reformadora Michelin, faz todo o processo de recapagem dos pneus, né? Pneus de caminhão. Então, são pneus grandes, né? Eles pegam, raspam aquele pneu todo, faz todo o processo de preparar a carcaça
para colocar uma banda nova. E depois vai numa autoclave, uma máquina grande também, que mantém o pneu sob pressão e temperatura lá. E aí saiu um pneu reformado, né? Com aparência de novo, inclusive, né? De qualidades muito parecida, né? De qualidade até melhor do que um pneu novo. Tem uma história grande aí, mas não vamos entrar nisso não. E tem muita máquina para fazer esse serviço, né? Motores, painéis de controle, esse tipo de coisa. E precisava de alguém especialista para fazer esse tipo de coisa, e isso que o Renato assume esse papel, né, Renato? É isso, é isso. E aí entrei para manutenção de máquinas e com o tempo, assim, na época, o Calimã, que era o nosso supervisor, afinado Calimã, era o supervisor da planta. José Ricardo Calimã. Era um piadista, né? Nossa. Calimã é imortal. Calimã, quem conheceu o Calimã é imortal na nossa Que memória. Assim. pessoa, né? Que pessoa, que história, né? Que pessoa bacana, pessoa Sensacional. boa, pessoa sensacional. Nossa, deixou uma história Sensacional. incrível também. E Calimã foi um outro grande incentivador meu, assim, sabe, Marcelo? Uhum. Ele falou, Renato, a manutenção é interessante, mas a hora que sobrar um tempinho aí, começa a aprender sobre produção. Uhum. Cai aí na produção e faz o trabalho tal, trabalho X, trabalho Y ali e tal, que também vai te dar, de repente, outras oportunidades para o futuro lá, sabe? Uhum. Então, da manutenção, eu comecei a também me interessar com um pouco da produção e trabalhei em algumas etapas, trabalhei bastante em outras etapas. E a recapagem deu muito certo, né? Comercialmente falando, no grupo, na Vitória Diesel. E aí surge, algum tempo depois, eu acho que uns 5 anos depois, talvez, não sou muito bom de data, mas eu sei que o próximo evento foi a ideia de abrir a mesma recapadora em Linhares. Isso. Uhum. Né? Então, nós compramos uma recapadora montada em São Mateus, no norte do estado aí, né? Uhum. E essa foi a outra missão minha. Então, eu nunca parei de ter mudanças radicais assim, na vida. Isso me deixa muito empolgado até hoje. Nunca parou de mudar nesses 28 anos. Eu fui Luiz com essa Carlos missão. Becali, né? Que era o gerente da Becali. Nossa. Becali, Helder. Helder. Rapaz, esse é o problema, né? Para quem está muito tempo na empresa, lembra dessas histórias todas, dessas pessoas fantásticas que tiveram conosco. Nossa, que bacana. Fantástica, fantástica. Então, fui para São Mateus com a missão de desmontar uma planta. Uhum. Foi eu, a princípio, eu mais uma pessoa, e aí eu chego lá, uma planta abandonada, e acho que tinham mais uns 2, 3 ajudantes que ficavam no hotel lá, e a gente falou, Renato, você vai coordenar essa equipe, sem nunca ter coordenado nada. Eu falei, então vamos embora. E aí eu desmontava, passava o dia desmontando a tubulação, desmontando máquina, colocava, carregava num caminhão, descarregava no pátio da Linhares. Né? E aí isso foi, acho que ficou um mês mais ou menos nesse processo todo, e depois montamos uma planta lá na Linhares. Né? A produção É claro que na começou. época a Bandag vinha, colocava a planta, né, mostrava onde que ficar os equipamentos, tinha um layout deles lá, tudo certinho, né? Ajudou bastante lá. Nossa. Você lembra que ano que a gente mudou de Bandag para Michelin? Se eu não me engano, foi em 2000 e acho que 2006, se eu não me engano, foi uma coisa assim. Porque parece que já tem tanto tempo, 2006, né? Foi muito bom, um momento importante nosso também, que nós vendemos pneus Michelin, né? E na época aí a Michelin do Brasil, ela entra também no mercado de reforma de pneus e não fazia muito sentido a gente reformar Bandag e vender pneu Michelin novo, né? Coisa tem que defender a marca e defender por inteiro, né? Aí a gente decide em trocar para a reformadora Michelin e daí para cá também continuamos com uma história muito boa, uma história de sucesso também. Mas e aí, de São Mateus, você volta para Vitória? Como é que foi sua jornada aí? De São Mateus,
eu já, depois que conclui a montagem lá de Linhares, eu já volto para Vitória. Uhum. E aí permaneço na recapagem ainda um tempo com manutenção, né? Mas já começo a assumir mais assim a produção. E aí recebi uma outra missão. Uhum. Na época, o Aldair chegou para mim, que era o gestor na época, o gerente da época, falou assim, Renato, não sei como, mas arruma um Renato para mim. Na Uhum. manutenção, Uhum. eu preciso de um líder para recapagem. Preciso de Uhum. um coordenador para recapagem. E assim, o universo conspirou a meu favor. Na época tinha uma pessoa muito boa lá que estava também na equipe do Valdo Selim. Uhum. Eu conversei, puxei para o meu lado e preparei essa pessoa para que ele estivesse fazendo essas funções e eu ia dar esse suporte para ele enquanto ele estivesse aprendendo. E ele deu continuação na manutenção e eu assumi essas outras funções de liderança da planta. Uhum. Uhum. E comecei um aprendizado ainda maior. Não só, agora o desafio de lidar com pessoas, né? E esse é um desafio Uhum. que acompanha até hoje, não muda nunca, né? É um grande desafio nosso da liderança. É. Que é o papel, né, do líder, né? É. Ele tem que ser um líder inspirador, né, Renato? Ele não só tem que saber fazer, ou às vezes não necessariamente saber fazer, mas engajar as pessoas para que elas façam, né? Façam da melhor forma, cumprir uma promessa que a gente faz para o cliente, né? A gente vai para o cliente e fala, vou fazer a reforma do seu pneu em tanto tempo. Então você precisa de um time atrás que sustente essa promessa, né? Então, e o papel do líder é isso, né? Ter um time engajado para que consiga cumprir essas promessas, porque só assim a gente consegue progredir e criando a nossa reputação no mercado, né? Se não for isso, fica mais difícil, né? Eu falo assim, muitas empresas acabam por isso, porque não conseguem engajar o time a ponto de conseguir manter aquela promessa que a gente faz, né? Uhum. Dessa proposta nossa, né? Mas que bacana. Mas aí você fica no Espírito Santo como sendo o coordenador de produção lá durante quanto tempo aí? Coordenador, eu fiquei até antes de eu vir para cá para o Sul, eu Uhum. estava como coordenador de produção lá, né? Eu fiquei um tempo, esse tempo eu ainda não quando eu entrei com esse desafio de arrumar uma pessoa para me substituir, eu fiquei um bom tempo como líder de planta. Uhum. E nesse tempo os desafios eram bem grandes, sabe? Na época tinha uma pessoa que ficava bem assim, Renato, 154 pneus por dia. Eu Nós, escutei essa história lá, também, rapaz. lá nós temos, no Espírito Santo, nós temos duas autoclaves de 22 Uhum. pneus. Uhum. Então, o limite da planta, na verdade, não tem limite, né? É. Mas um número bom era colocar 7 encaixes por dia, cada autoclave com 22. E isso Nós trabalhando de conseguimos alguns dia. dias, né, Renato? Nós conseguimos alguns dias fazer 154, né? Era um ano, fechava um ano com mais de 30 mil pneus É, recapados, né? é. O normal era 132 reformas que fazia dia, né? Isso, E isso. o nosso desafio era chegar a 154, né? Chegamos a fazer lá faturamento de 3.400 recapagens em um mês. Eu lembro disso. Foi a maior recapagem da Michelin, fora a planta que eles têm em Resende, né? Porque é própria deles lá, né? Mas fora É, isso, é o maior. Eu não sei hoje como é que tá, mas a Vitória Diesel tinha a maior reformadora de pneus Michelin do Brasil, sim. tirando a dela, né? Porque eles Aham. tinha outra estratégia lá, eles tinham outro processo. Mas tirando, aí eles éramos os maiores no Brasil, né? E aí mudou muita coisa, o próprio pneu mudou muito, entrou pneu importado, o jogo mudou um tanto, né? Mas eu não tenho mais a referência, tá? Aí, então, em 2017, você vai para Curitiba É, desenvolver esse trabalho aí de novo. isso. 2017, eu recebo esse convite, né, Uhum. de vir para cá.
Gostei muito, sempre gostei muito desse desafio, sabe? De começar do zero, montar a equipe, fazer a equipe andar e a coisa se desenvolver. Assim. Você vê o filho nascer, crescer e Uhum. começar a andar sozinho, sempre me inspirou muito. Uhum. E, e aqui o desafio também foi diferente dos outros, no sentido de que agora, na Vitória Diesel, eu estava como equipe, né? Tinha o Aldair comercial para lidar, tinha toda a equipe comercial já montada, que era a equipe de pneus. E aqui também tinha a equipe de pneus, mas a ideia daqui era você começar a montar a planta, montar a equipe e aprender com os desafios de um cliente diferente. É. Uhum. Um cliente diferente do cliente do Espírito Santo, de um mercado diferente do mercado do Espírito Santo. E uma marca nova na região, né? Porque a reformadora Michelin não existia aí da forma que a gente pegou para fazer, né? Então, realmente foram grandes desafios, Renato. Parabéns, né? Por ter formado uma equipe, né? E formado um conceito, formado uma marca, né? Aproveito até para parabenizar essa história toda, né? A reformadora lá de Linhares, que você ajudou a montar, a virada da reforma de Bandag para Michelin lá em Cariacica, né? Essa virada toda, hein? E fazer um processo novo em Curitiba, porque assim, cara, são estações, né? Uma estação raspa, outra estação escareia, outra estação faz a preparação da banda e tal. Então você precisa ali, eu acho que são umas 10 estações, né, Renato? São 10 etapas. 10 10 etapas. etapas. Cada etapa é muito diferente uma da outra. Você tem que ter realmente habilidades muito diferentes, né? Uma da outra ali e conseguir pegar essas pessoas do zero, formar para entregar uma boa qualidade de serviço, né? Parabéns, foi um trabalho muito legal que você desenvolveu aí e tem desenvolvido, né? Mas hoje você está como coordenador de serviço, que é uma atividade um pouco mais externa à planta, né, Renato? Isso, exato. E o que é, na prática, esse trabalho aí? O serviço veio crescendo bastante em pneus, até pelo conceito de que você vai acabar tendo que trazer o cliente pelo atendimento para ele vir para o produto. Né? Então, a gente percebeu que o setor de serviços ali, a gente estava com um truck center, que é a nossa borracharia, né? O truck center, é onde você recepciona ali os caminhões para fazer montagem, desmontagem, rodízio, onde a gente retira os pneus para mandar os pneus para recapagem, onde você coloca pneus novos. E a gente percebeu que isso começou a dar um volume interessante para a gente de serviço. Essa é um setor que ele fomenta os outros, né? Então, como isso começou a se avolumar, nós precisávamos de ter uma pessoa também responsável por preparar as outras pessoas, por preparar lideranças para as outras casas também, para fazer isso, trazer mais reforma, trazer mais pneu novo e trazer receita para serviço também, para que ela dê conta do recado de pagar o povo todo lá nesse departamento. Né? Então, hoje a gente está com o Truck Center em São José dos Pinhais, né? Uma equipe de 7 pessoas hoje em São José dos Pinhais, um líder, mais 6 operadores. Estamos com uma planta nova agora em Ponta Grossa, né? Lá está começando ainda, primeiro mês de atividade. Mais uma novinha aí, né? Mais uma novinha. Mais uma para implantar. Lá, no caso, é só o Truck Center, não tem a reformadora, né? Mas é um ponto de... Isso. Vai ser um ponto de coleta onde a gente vai coletar os pneus para mandar para a reforma. Então, uma loja, pneus novos e o Truck Center, onde a gente faz geometria dos carros, alinhamento, balanceamento. E nasceu agora, estamos com um mês, né? Ainda estamos terminando alguns retoques ainda da parte estrutural, mas já está funcionando. E a próxima já está em andamento também, que é Campo Largo, né? E um ponto em Jaguariaíva. O Jaguariaíva já está funcionando?
Jaguariaíva a gente tem um box, né, que faz só alinhamento e balanceamento. Então já está funcionando. Já colocamos lá o equipamento para fazer essa geometria, já começamos a fazer alguns serviços lá. É importante, né, Renata, a gente frisar essa importância da gente estar próximo do cliente prestando serviço, né? Sim. Porque às vezes você fala, o faturamento não é grande, mas não é isso, né? Se você não ajuda o cliente com as questões dele, com os problemas dele, você não atende o cliente por completo, né? Então, isso faz parte de um ecossistema como um todo, né? Então, a gente quer vender o caminhão, quer dar manutenção, quer vender o pneu, quer reparar o pneu, né? Quer fazer a reforma do pneu. Então, isso é um processo, né? Então, é uma forma que a gente tem de ser relevante para o cliente, estar perto do cliente. Então, dentro dessa estratégia, né, a gente tem São José dos Pinhais, Jaguariaíva, né, agora Campo Largo, Ponta Grossa, aí só no sul. No Espírito Santo também a gente tem outros pontos, né? Tem Linhares, tem Cariacica, tem Serra, tem Colatina, Cachoeiro. São os pontos que nós estamos presentes aí para estar perto do cliente, sem contar o serviço que a gente vai na casa do cliente fazer, né? E ainda a gente Exato. tem esse serviço, né, Renato? Hoje a gente tem o VAT aqui, que foi um trabalho bastante interessante nosso, tá, Marcelo? O conceito de VAT ele não é novo, é antigo, né? Nós tínhamos o VAT aí na Vitória Diesel no passado. VAT é um veículo de assistência técnica, né? Exato. Nós tínhamos o VAT, esse veículo com um conceito de estar todo equipado para fazer todo tipo de serviço na casa do cliente. No passado ele não deu muito certo, né? Ele foi inviabilizado por causa do custo da estrutura disso. Mas como que é interessante, foi muito interessante para mim, tá, Marcelo? A experiência de ir para o mercado, a experiência de conhecer o cliente com a visão agora do que você precisa. O que faria você, cliente, comprar a ideia de um serviço dentro do seu quintal, dentro da sua loja? Então, a gente pegou esse VAT, que tinha um conceito mais simplório, que era fazer a medição de pressão, medição de quanto que o pneu ainda tinha de borracha, um serviço simples, e identificando novas oportunidades dentro da casa do cliente. E a gente saiu dobrou praticamente o faturamento desse VAT. Hoje eu tenho um que já está estrangulado, não está dando conta da quantidade de serviço que tem para ele, ocupa a agenda dele a semana toda, e com a possibilidade já de um segundo, sabe? De você entender a necessidade do cliente, você fazer valer a pena o cliente se sentir atendido com mais comodidade. Muito legal. Esse conceito desse VAT, né, desse veículo ir na casa do cliente, nós elevamos, depois extrapolamos ele para fazer manutenção mecânica de caminhão, recentemente para a Toyota, né, e a gente vai ampliando, porque estar perto do cliente é muito importante, né? Sim. E esse trabalho de estar fazendo essa coordenação desses serviços aí, Renato, é uma coisa assim, retém o cliente, né? Você realmente retém o cliente ali conosco, né? Então, assim, mais uma vez, né, mais um traço, mais uma marca no seu legado, nessa construção que tem feito aí conosco, né? Hoje aqui, assim, uma coisa que as frotas são muito grandes, muito grandes, assim. Você tem, é comum você encontrar um cliente com 200 placas, 140, 170 placas, daí para mais. Então, às vezes, a gente entra com o VAT e fala com o cliente, eu não dou conta de atender só com VAT, eu preciso fazer 2 frentes de trabalho. Claro. E aí você traz serviço para dentro da planta, você traz serviço para dentro do Truck Center em São José, o cliente já entra, ele sabe que tem uma recapadora, ele sabe que tem pneu novo, e de repente você abraça como uma porta de entrada usando o VAT. Muito legal, muito importante esse trabalho. Agora, eu queria te perguntar uma coisa que, assim, ao longo dessa sua jornada aí que você veio contando para a gente, você começou diversos processos novos até, né? Formou muita gente, né? Deixou muitas pessoas em posições de destaque na empresa aí. Então, eu queria te perguntar, como é que você faz para você se desenvolver e desenvolver as pessoas que estão contigo? Qual que é o seu processo para isso?
Marcelo, eu gosto bastante de ler, tá? Eu gosto bastante Uhum. de leitura. E hoje ficou muito prático, muito acessível para a gente ouvir pessoas que já passaram por todas essas experiências, né? Um exemplo é esse podcast que a gente está fazendo aqui agora, Ah, legal. como tantos outros, né? A gente tem isso tudo muito na mão hoje. Uhum. Então, essa é uma fonte legal de inspiração. Eu uso podcast, uso leitura Uhum. e para o aprendizado das pessoas, eu sempre gostei de deixar fazer, deixar fazer. Na hora de orientar e na hora dos erros, eu sempre gosto de fazer a pessoa pensar, sabe? Uhum. Sempre gostei de chamar para conversar, sempre gostei do feedback individual Uhum. e chamar o que você teria feito diferente. E Uhum. aí, com a experiência que a gente tem de vivência, de vida e tal, você orienta, você está no caminho ou você pode melhorar por esse caminho aqui. Eu Uhum. acho que isso fez, eu aprendi isso num treinamento que eu fiz na Vitória Diesel, né? Quando você dá a oportunidade para as pessoas, faz elas pensarem sem fazer por elas, Uhum. elas acabam se desenvolvendo. E isso replica para a equipe delas também. Acho que eu sempre trabalhei dessa forma, sempre fico muito grato assim quando as pessoas que eu deixei na Vitória Diesel dando continuidade, né? O Janse, que está hoje lá no Truck Center, é uma pessoa que de vez em Uhum. quando me liga, me agradece pelo que eu fiz por ele lá, esse aprendizado nesse tempo todo. Né? Eu e Marisley formamos lá uma dupla durante muito tempo nos trabalhos, nas Uhum. atividades todas lá, nos cases, né? Então, Uhum. acho que o desenvolvimento das pessoas é você proporcionar para elas a oportunidade de aprender. Uhum. Aprender com o erro, aprender com o acerto e não fazer por elas. Fazer com que elas pensem e se desenvolvam. Uhum. É muito legal. É até bíblico isso, né? Aquela questão do ensinar a pescar, né? E não dar o peixe, né? Sim. Isso é muito sábio. É muito sábio isso, né? A pessoa faz, vai se desenvolvendo, você chama, explica, vai orientando, e as pessoas vão se desenvolvendo e está aí. Esse legado está aí, essa história, essa jornada toda construída desse jeito, Renato. Muito legal. Muito bom, muito bom. É bom que é mais uma forma que a gente tem de estar aprendendo, de estar ensinando, né? Eu gosto muito também dessa questão de ensinar, né? Então, assim, a gente está sempre aprendendo, né? Um jeito novo de aprender, de ensinar, e Uhum. legal, muito bacana. E, Renato, também nessa jornada, você até comentou aí dos projetos e tal, né? Dos cases. Uhum. O... Nós, na nossa empresa, a gente estimula muito isso, né? Os cases, né? Fazer um projeto, inovar, alguma coisa nova que traga uma melhoria, né? Que reduza uma despesa, que traga um cliente novo, um dinheiro novo para a empresa. Como é que você estimula isso? Como é que você faz isso, né, no seu setor, nessa jornada sua? Então, hoje eu digo que até mais do que no passado, ou não sei se mais, ou hoje com uma visão diferente. Uhum. Depois que eu comecei a ir mais para o mercado, você aprende mais do que ensina. Uhum. Né? Eu acho que você tem contato com muita gente que passou por experiências difíceis, muito empresário que passou por experiências difíceis de ascensão e queda, às vezes, de começar numa fase muito ruim da vida e de repente está com muito sucesso hoje. E aí você ouve essas histórias e você começa a trazer para a equipe, porque nós somos uma empresa comercial, Uhum. né? Então você começa a trazer para a sua equipe que o que você gostaria, como que você gostaria de ser atendido se você tivesse no lugar de determinado cliente. E aí Muito bom. Uhum. você ouvindo essas histórias e várias histórias Uhum. dessas durante o dia, você tomando alguns nãos, você tomando alguns sims, você Uhum. começa a criar uma casca e essa
essa experiência começa a fazer você dar melhores conselhos para a sua equipe, vamos dizer assim. Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço. Quando acontece um acerto, eu parabenizo em grupo. Quando acontece um erro, eu gosto de chamar no particular e falo, como que você gostaria de ser atendido se isso acontecesse dessa forma contigo? Então, isso eu percebo que tem um efeito bem legal na equipe. A equipe, os líderes principalmente, eles mudam a direção e isso fica bem gravado, sabe? Depois que você coloca a missão para eles. Isso aconteceu errado assim. Você tem um automóvel. Você leva seu automóvel numa determinada oficina. Você gostaria que eles fizessem esse tipo de trabalho no seu automóvel? Eu acho que a nossa capacidade como ser humano de se colocar no lugar do outro faz você crescer muito quando você passa os problemas. Você fala, pô, se eu estivesse nesse lugar, realmente isso não seria legal. A gente viver o drama, saber viver o drama do outro, acho que faz a gente aprender bastante. Você falou uns negócios assim que para mim são muito, né, bate muito comigo, né? Ouvir o cliente, né? Perceber o cliente, né? Eu fiz um curso recentemente agora, e aí tinha lá uma aula de inovação, e o cara, aquelas histórias, né? Vamos definir inovação. O que é inovação? Aí cada um fala um negócio, tecnologia, porque as pessoas associam muito inovação com tecnologia, né? Botar um sistema, botar um app, botar uma coisa assim. E no final das contas, ele estava pegando muito basicamente por essa fala que você falou aí, né? Olha, se você não fizer alguma coisa que seja importante para o cliente, você não vai inovar. Você pode inventar uma moda, pode gastar um dinheiro para fazer uma firula para lá, mas inovar é você fazer algo que seja significativo para o cliente e que ele reconheça, lógico, né? Aí você pode usar uma tecnologia, pode usar uma ferramenta que você quiser, tá? Ou só mudar o jeito que você trabalha. Então, a inovação é isso, né? Hoje em dia fala muito em colocar o cliente no centro, né? É o Customer Centrics, que eles costumam falar aí, né? Acho um nome diferente, prestar atenção no cliente. E é muito verdade isso que você está falando, Renato. Isso é muito profundo, né? Muito profundo. Essa visão de esse serviço que está sendo dado para o cliente. Eu gostaria que estivesse sendo feito para mim. Você comentou que se o automóvel do cliente fosse reparado. Mas eu costumo falar além do automóvel, né? Assim, o atendimento que você deu para você, que é dono do carro. Você gostou desse atendimento? É igual quando a gente começou a bater um papo aqui, falar de manter a promessa, né? Então, temos que ser um líder que faça o time manter a promessa. Então, se o cliente chega na sua oficina ou na empresa, você promete para ele, você tem uma expectativa que você vai consertar o carro lá em X tempo, ou fazer a reforma do pneu, ou entregar, seja lá o que for. Se o time não estiver bem alinhado, não vai entregar e aí vai ficar falando que a nossa empresa é uma porcaria e tal, não sei o quê. Tá? Então, é muito, muito verdade isso que você trouxe para a gente, né? É muito bom saber que as coisas não são por acaso. Né? Você vê que a gente vem crescendo. Né? Há 28 anos atrás, quando você entrou, éramos de um tamanho e hoje somos infinitamente maior. É até difícil de comparar. Né? Tá? Tínhamos basicamente a Vitória Diesel, né? E a Curumar, tinha recém saído a Curumar de 92, nós entramos em 94. Curumar era em Campo Grande ali ainda, não era isso? Era em Campo Grande. Né? Assim, bom, de lá para cá, abrimos já somos mais de 70, já estamos mais perto de 80 do que 70 hoje, filiais aí espalhadas aí, graças a essas coisas, né, Renata? Essa construção desse legado, essa jornada de, querendo ou não, cada um tem o seu jeito de prestar atenção no cliente. Né, e trazer e dar essa atenção e cumprir essa promessa. Tá? Sim. Mas, Renato, que história sensacional. Eu não te fiz uma pergunta importante, rapaz. Aonde você nasceu? Pois é, sou mineiro. Jura? Sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Fiquei em Belo Horizonte pouco tempo da minha vida, né? Com 5 anos eu vim para o Espírito Santo. E aí cresci né, nessa terra aí, né? Em que cidade? Você veio para que cidade? Quando eu cheguei aí, eu morei em Laranjeiras. Sei, na Serra. Morei em Laranjeiras, na Serra, durante muito tempo.
Morava naquelas casas do BNH, sabe? Sei, conheci. Uhum. Morava Conheci, naquelas casas do conheci. BNH. Meu pai trabalhava em Belo Horizonte, ele ficava viajando. Uhum. Então, nós ficávamos com minha mãe. Uhum. Nós somos em 4 irmãos. Tem uma irmã que é falecida, né? Mas aí ficamos em Laranjeiras muito tempo. Logo com 7 para 8 anos assim, eu fui morar em Vila Velha. Uhum. E fiquei em Vila Velha até pouco antes de vir para cá, né? Mas e aí estudei, né? Comecei no estudo, estudei sempre escola pública lá no Uhum. estado, né? Tive, como eu falei no começo, o Senai. Na época de Senai, a indústria faz parte lá da minha vida, lá do passado, tá? Uhum. Meu pai era um professor pardal, assim, vivia inventando algumas coisas. Uhum. E aí ele tinha uma fábrica de uns salgadinhos, assim, parecido com aquele Aham. salgadinho torcida, né? Aham. E era tudo muito artesanal. Então a equipe de trabalho era eu e meus irmãos, mais algumas pessoas da linha de produção. Aham. Então fritava aqueles salgadinhos naquele tacho grande, de repente a gente já estava embalando aquilo. E ele fazia os espetinhos assim, com aqueles salgadinhos, a gente montava numa bicicleta, meu irmão guiando a bicicleta, Não, e você e eu na, atrás? e eu na garupa segurando e eu na garupa segurando a produção e saía dos Aham. barzinhos para poder vender a produção. Caramba. Uhum. Que legal, Renato. E você tinha que idade nessa época aí? Nessa época eu tinha 12 para 13 anos, né? Começando aí, entrando na adolescência ainda, Uhum. Uhum. já tinha começado a experimentar o trabalho ainda. Pô, mas que legal. Como que o trabalho faz parte da nossa jornada, né, Renato? Assim, é muito legal. A gente bate esse papo com as pessoas aqui, a gente vê esse traço, né, do trabalho estar na vida da gente desde muito novo, desde muito É. cedo. É muito legal isso. E uma Mas que coisa que me bacana, ensinou Renato. muito, assim, me É. ensinou muito para mim, assim, até hoje, como família, né? Até Uhum. minha mãe trabalhou em salão de beleza, né? Então ela ficava trabalhando até 10, 11 horas da noite, final de semana, arrumando as pessoas para ir para casamento. E a nossa missão também, como nessa época, era manter a casa em ordem enquanto a mãe trabalhava. Uhum. Então era o trabalho da indústria e o trabalho doméstico, e a gente já estava na atividade o Envolvido tempo ali, né? inteiro. Aham. Envolvido nisso, né? Você tinha quantos irmãos? Você tem quantos irmãos? Hoje eu tenho 2 irmãos, tenho uma irmã que faleceu, né? E tem 2 irmãos em Vitória ainda. Uhum. Uhum. Não, E legal. aí Que história. nessa Uhum. história também, uma parte que eu não contei, né, Marcelo? Que hoje conheci minha esposa na Vitória Diesel, Juliana. Juliana. Pois é, conheci Juliana na Vitória Diesel e deu errado. Eu costumo brincar com ela, falando assim: poxa vida, a única menina que eu namorei do serviço deu errado, porque eu tô com ela até hoje. Deu certíssimo, mas deu errado. Deu certíssimo. Ai, ai. Pois é. Aí estamos aí Dois nessa meninos, né? história. 2 meninos, Renan e Miguel. É, Estão aí figurinha. acostumando com o frio do sul. É. Eu lembro logo quando foi para aí, a Juliana, coitada, passou um aperto, tudo muito diferente, né? Clima É, diferente, os meninos adaptar na escola de novo, mas aí que eu te falo, como que deu certo, né, Renato? Como que as coisas, né, se encaixam e vão, né? é. É muito Hoje deu muito bacana. certo. A gente gosta bastante daqui. As crianças estudando. É uma cultura diferente. É Uhum. uma cultura diferente. Acho que a, a manutenção tem que ser forte das amizades. É Mas verdade. é bacana, a gente gosta É. muito Uhum. Não, eu também morei aí, ó, uma região fantástica. Como Minas é diferente do Espírito Santo, como é, Brasília, como Bahia, como Rio de Janeiro, acho que cada lugar tem sua característica, né? E acho que essa experimentação, a gente experimentar de uma região ou de outra, isso nos enriquece muito, né? A gente vai crescendo, né? Experimentando uma coisa e outra.
É muito legal. Aproveite esse momento, Renato. Aproveite Não, isso. acho que a mudança geográfica, assim, ela faz você amadurecer demais. Uhum, uhum. Demais, assim. Verdade. Uhum. É muito bom. Renato, bom, eu gosto sempre de. Fico assim, você que tem uma história incrível dessa, uma jornada tão longa conosco. Se você tivesse de frente de uma sala de pessoas que tivessem recém-entrado na empresa, fazendo aquela fala lá no treinamento de integração do time e tal, qual o conselho que você daria para eles ali? Conselho: faça pelos outros o que você gostaria que fizessem por você. Uhum. Acho que esse é Legal. um bom Uhum. conselho. Uhum. Uhum. Não, legal, bacana. Muito bom. E nessa linha de conselho aí, Renato, que você tem algum livro, algum filme, alguma além dessa frase maravilhosa e desse conselho maravilhoso, tem alguma outra coisa que você gostaria de deixar para a gente aí? Que te marcou, Hoje, né? Você acha importante? hoje eu gosto bastante do Dale Carnegie, sabe? Pro momento que eu estou vivendo agora, Uhum. é, eu estou lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É, Acho o um livro dele livro fantástico. É. Uhum. fantástico, muito bom. Uhum. E psicologia financeira. Ah, rapaz. Muito bom. Essa aí, então, é uma coisa que nos falta, né? Eu acho que tinha que estar na nossa grade curricular, a psicologia financeira, educação financeira, É. empreendedorismo, são coisas que tinham que estar na nossa grade curricular aí. E É. tenho, assim, Marcelo, uma coisa que eu adotei há alguns anos, sabe? Depois que eu vim para cá, é, eu tenho minha rotina de acordar muito cedo, mas Uhum. muito cedo mesmo. Eu acordo 4:30, 5 horas da manhã, que é o momento que eu estou sozinho mesmo, todo mundo Uhum. dormindo ainda. Preparo meu café da manhã, faço minha leitura da Bíblia, acho que é um meu guia. Faço minha Uhum. leitura da Bíblia, faço meus momentos de meditação e tenho minha rotina diária de atividade física. Uhum. Então, adotei também o ciclismo como meu esporte principal e academia, e isso faz um bem enorme para mim, assim, como psicológico, corpo, um retorno muito bom. É. É muito importante isso que você tocou, né, Renata? Para trazer esse equilíbrio, né? É, Emocional, espiritual, né? Essa maturidade emocional, né? A gente começa a perceber o quão responsável nós somos por nós, pelo que acontece com a gente, né? E aí você ter esse equilíbrio, né, de fazer uma atividade física, ter uma atividade espiritual, ter uma atividade profissional, né, uma atividade familiar aí, sabe? Parabéns, Renato. Que legado, meu amigo. Que legado, sabe? Que ensinamento que você traz para a gente aí. Eu obrigado. também gosto muito de fazer atividade física. A gente já até pedalou juntos aí, Sim, né? E a gente torce que outros pedais venham em nossos caminhos aí. que venham, que venham. Terão. Mas são coisas assim que fazem parte da gente e como que a gente é uma atividade, ela complementa a outra, né? Algumas É, pessoas costumam falar que você deixa seus problemas de casa em casa, do trabalho no trabalho, mas eu acho que não existe isso. E não são problemas, são desafios que a gente vai vivendo. Às vezes você pedalando, você tem um insight, às vezes você lendo uma Bíblia, você tem uma orientação, ou mesmo um outro insight. Ou você trabalhando também, você percebe alguma coisa que você pode agir diferente em casa, ou sim. vice-versa. Então, a vida é essa integração, né? Saber fazer essa conjunção de tudo que você tem feito aí traz esse sucesso. E eu acho que Tá? a nossa luta sempre maior vai ser conosco, né, Marcelo? Uhum, Então, nossos dragões diários são a nossa evolução. uhum, E o é, esporte me ensinou muito isso, sabe? Esse ano e o ano passado, eu comecei a participar de algumas provas, assim, prova de corrida, prova de ciclismo, uhum, e
Você precisa de ter muita dedicação para você conseguir pódio, mas você coloca o seu pódio. Quanto que eu posso melhorar nisso daqui? Então, isso te ensina muito assim na vida como um todo. O que eu posso fazer um pouco a mais do que eu fiz na prova passada? E não só isso, né, Renato? Só pelo fato de você estar ali naquele ambiente, você já é um vencedor, né? Sabe, eu participo de algumas competições, não é competição, são esses passeios que tem pódio e tal, eu nunca foquei nisso, né? Tanto que eu gosto de sair sempre lá no final, lá, para evitar cair, porque o pessoal da frente lá sai igual uns loucos, né? Saiu. A gente brinca que são os foiceiros, né? Tá igual doido, correndo, feito maluco lá, vou lá no fundo. Já teve prova de eu sair em último e chegar em último. Mas eu fiz a prova, né? Aí teve alguém que ficou me sacaneando, falei, rapaz, teve muita gente que ficou em casa dormindo e não veio. Verdade. Né? Mas, enfim, eu acho que é isso, Renato. Assim, nosso tempo está estourado aqui, mas que prazer, né? Que história fantástica. Te agradecer, né, por essa generosidade de nos conceder esse bate-papo aqui, contar um pouco da sua história, por estar conosco nesse tempo todo, contribuindo, fazendo parte da construção dessa nossa jornada, desse nosso legado aí, tá? E a você, a Juliana, aos seus meninos aí, sabe, o meu muito obrigado, né, pela confiança de estar conosco e acreditar nessa promessa nossa de fazê-la cada vez melhor, tá? Obrigado, vou deixar você, suas considerações finais aí. Obrigado, Marcelo, obrigado. Eu agradeço muito, sabe? Acho que o grupo, nesse tempo todo, favoreceu demais esse crescimento meu, tá? Favoreceu demais. Não teve nesse tempo algo que eu pedisse como recurso que não viesse. Tá? Minha faculdade foi com auxílio do grupo, todos os cursos que eu fiz foi com auxílio do grupo, todo apoio psicológico na época do Mário Freire foi com auxílio do grupo. Então, assim, a gente também é até um conselho, né, para as pessoas que estão chegando, faz a sua parte, quanto mais você se dedica e se mostra, recurso não falta para você evoluir. Acho que é um grande aprendizado que não para nunca e agradeço demais, agradeço a sua pessoa, assim, como um dos grandes apoiadores nesse tempo todo também. Obrigado. Rapaz, é fácil apoiar quem reconhece, bons frutos, né? A gente prepara o ambiente, mas a boa semente germina, né? Parabéns. Tá? Obrigado. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui concluindo mais um episódio da nossa série, do nosso legado, que vem registrando aí a história de tantas pessoas que têm nos apoiado e construído a história desse grupo, que há 76 anos vem fazendo essa jornada aí, de um dia, né, melhor do que o outro, né, contribuindo tanto para a nossa sociedade ficar melhor. É isso, obrigado a todos aí pela audiência. Semana que vem tem mais. Obrigado, vamos em frente aí.